Nara Vidal lançou há pouco uma coletânea de 11 contos. Depois da novela Sorte, este pequeno livro de contos, Mapas para Desaparecer, confirma esta autora brasileira, radicada em Londres, como uma das novas vozes da literatura em português. Em Mapas para Desaparecer, Nara Vidal explora o tema da mulher, a quem a nossa sociedade obriga, ainda infelizmente, a tornar-se transparente, seja física, emocional ou até espiritualmente. Olá, Nara. Olá, Nuno. Obrigada por É me um prazer. receber. É ótimo. Prazer é Parabéns, meu. parabéns pelo livro que é excelente. Nara, Obrigada. depois de Sorte, onde tu tratas personagens femininas muito fortes, como aquela imigrante irlandesa pobre ou aquela africana escravizada no Brasil, tu neste Mapas para Desaparecer voltas a dar voz a vozes femininas. Neste século XXI, onde as mulheres são elas que ainda sofrem esse maior apagamento, concordas com isto? Achas que as mulheres neste século XXI ainda sofrem esse apagamento de que falas no livro, nos contos? Concordo, concordo. E é interessante porque há pouco tempo eu dei um curso sobre o livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, e Uhum. é muito interessante a gente notar e se aprofundar nesse tema da mulher, de como nós ainda somos, para usar um termo bastante comum agora, canceladas, né? Uhum. Somos canceladas, somos apagadas, e isso ainda ocorre. E eu, fazendo essa pesquisa sobre Um Teto Todo Seu, eu me deparei com muitas questões que me são muito caras e muito interessantes de serem exploradas, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, acabam refletindo na literatura que eu faço, né? Assim, eu acredito que seja ainda um tema forte, um tema que ainda incomoda, e por incomodar, por perturbar, por ser um tema de reflexão ainda, esse tema deve aparecer ainda na nossa literatura. Eu acho importante. E tu consideras que há certos fatores da masculinidade, eu sou um homem, portanto eu estou à vontade para falar disso, que podem ser tóxicos? Achas que sim? Interessante, Nuno, eu estava agora, antes de vir aqui falar com você, eu estava conversando, eu tenho um grupo de amigas brasileiras, são jornalistas que moram aqui na Inglaterra, e a gente estava falando exatamente sobre isso, porque uma amiga estava comentando que uma pessoa falou mal da Meghan Markle, né, Ah, sim, num, a nova polémica da Casa Real Inglesa. exatamente. Então, ela estava falando mal dela e ela não falou mal do príncipe, e ela estava falando muito da aparência dela e tudo. Então, a gente estava comentando sobre isso, como não só essa coisa tóxica, né, esse elemento do tóxico, né, do falar mal, não só acontece com os homens, mas acontece entre as próprias mulheres, e talvez Uhum. seja isso o mais complicado de todos, porque isso está muito enraizado. Esse machismo feminino, não é? Eu acho mais complicado, porque dos homens a gente meio que espera isso, né? A gente está Sim, meio infelizmente, não é? acostumado com isso, há essa diferença, essas questões existem e são interessantes de serem comentadas e discutidas, mas o machismo, exatamente entre as mulheres, eu acho que acaba refletindo uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil de ser erradicada. Então, eu acho que é bem interessante essa questão tóxica, não só dos homens, mas também das mulheres. Eu acho que a mais nociva é essa entre as mulheres. Uhum. Olha, nestes teus contos, tu falas não só do papel da mulher, é inevitável não encontrar uma certa crítica social, às vezes até mordaz, em cada um destes teus contos. Tu consideras que a literatura, nomeadamente a literatura que tu produzes, pode ser importante na denúncia do que está errado no nosso mundo? Pode servir até, sei lá, como grito de alerta para a urgência de mudar certos comportamentos. Eu pergunto porque há escritores colegas nossos que não concordam muito, muito com esta abordagem. Tu concordas? Sim, eu, eu, eu não gostaria que a minha literatura fosse feita como um panfleto. Eu não Sim. gostaria que isso acontecesse. Na verdade, isso não é nada disso que eu faço. Agora,
eu não sinto, quando eu sento para escrever, eu não penso assim, vou fazer aqui uma lição de moral para as pessoas pensarem nessa questão tóxica entre homens, mulheres, entre mulheres e mulheres. Eu não vou falar sobre isso particularmente. No entanto, nós escritores, você é escritor, você sabe disso, nós carregamos toda a nossa vivência para a nossa literatura. Então, toda essa questão cultural, nasci no Brasil, fui criada em Minas Gerais, numa cidade muito pequena, entre mulheres, havia competição, são vários aspectos que vêm à tona, né, nessa questão patriarcal, machista. Então, de uma maneira ou outra, isso vai estar na minha literatura, sutilmente ou não, né? Então, às vezes, eu vou ser um pouco mais direta em alguns assuntos, às vezes não, às vezes encontra nas entrelinhas alguns gritos aí de Sim, 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 alerta, de sim. socorro, mas eu gosto de afirmar que eu não gosto de literatura panfletária, por exemplo. Eu acho que eu acho que é um problema muito sério, porque a literatura, quando ela passa a ser panfletária, existe um risco dela passar a ser muito limitada. E a literatura, como qualquer outro tipo de arte, ela não pode ter limite, ela não pode ter amarras, né? É um momento livre. Limitada no alcance que pode ter Não, ou no como alcance, obra não, limitada nos temas. nos Limitada temas, nos ok. temas, limitada no sentido de como eu posso falar sobre isso para não Uhum, ficar politicamente incorreto. Isso não me interessa na literatura, né? Isso me interessa como cidadã, por exemplo, claro. né? Isso me interessa muito como cidadã, mas isso não me interessa como escritora. Como escritora, eu quero exatamente provocar reações é, de raiva, de questionamentos, enfim, eu não quero ensinar nada, até porque eu não tenho nada a ensinar. Mas eu Não, não quero, não é questão de ensinar, mas sei lá, de levar o que tu disseste, levar ao questionamento. Alguém, além, sim, é inevitável que tu tragas para a tua obra, tu como entidade política, como cidadã, não é? Tragas alguns elementos. E é normal que queiras levar também o leitor ao questionamento, certo? eu acho no seguinte, igual eu já tive, foram vários clubes de leitura, leram Sorte, né, o meu outro livro, que é um livro também que fala muito sobre essas questões, é um livro que você pode levantar várias questões políticas através dele, inclusive a questão colonial, por exemplo. Mas Uhum, eu acredito que se a literatura, de alguma maneira, ela sirva para provocar esse debate, então vale, tá? É ótimo, é ok, excelente, porque é um material extra, é um material claro. extra que você tem para fundamentar opiniões e aprofundar esses debates, né? Isso é muito importante. Agora, quando eu não escrevo com essa Claro. intenção, né? Mas eu acho que se a partir disso as pessoas pegarem aquele material e fizerem dele um material que seja válido para discutir questões importantes, sociais, enfim, então, que bom. Ótimo. Nara, nós dois, eu e tu, nós vivemos fora dos nossos respectivos países, falamos outras línguas no nosso cotidiano, mas mantemos uma ligação que é óbvia com a nossa língua materna através daquilo que escrevemos. Tu ainda pensas em português? Que língua utilizas, por exemplo, quando fazes a lista das compras? Sim, eu utilizo português para te falar a verdade. É É, engraçado que se eu faço a lista, eu misturo eu tudo. misturo. Depende para quem eu faço a lista. Se eu faço a lista para mim, se eu vou ao supermercado, a minha lista é em português. Se a lista é para o meu marido, a lista é em inglês. Para ele não confundir nada, para não chegar e falar, não sei o que você queria que eu comprasse. Mas é interessante isso. Eu sonho nas duas línguas, né, aquela coisa Aham. toda. Mas outro dia eu escrevi um conto, uma crônica sobre isso para um jornal brasileiro de literatura, o Rascunho, e eu estava falando sobre essa questão. É muito interessante essa questão, né, da gente morando há tanto tempo aqui, já quase 20 anos que eu estou aqui, e eu aprendi a falar xingamentos em inglês, porque eu tive uma Mas criação. não Eu é a tive mesma coisa, pois não. Não, é porque eu não fazia isso em português, que tive uma criação muito católica, a gente não podia falar.
Então eu me libertei em inglês. Agora eu posso fazer xingamentos em inglês, mas em português ainda é difícil, Ainda Nuno. tens- Olha Isso é fantástico. Não, que coisa mais eu xingo em engraçada. todas as línguas possíveis e Que bom, imagináveis. você é uma pessoa já que Estou está livre. livre, estou livre. Olha, vamos falar de um outro projeto teu, que é um projeto interessantíssimo, que é a Capitolina Revista, e que foi premiado há pouco no Brasil, Sim, um prémio importante. Este prémio, eu sei que tu encaraste este projeto sempre com alguma, não quero dizer ligeireza, mas sempre sem grande pressão. sim. Vamos fazendo e tal. Este prémio mudou, de certa forma, a maneira como encaras a Capitolina ou não mudou nada? Não, eu acho que não mudou. Aliás, para mim é uma confirmação de que eu devo continuar fazendo dessa maneira um pouco mais calma, sabe? É verdade. E eu sei que tem gente que de fato cobra, né? Assim, uma certa peridiosidade. Como é que é essa Verdade, palavra? Eu sim. esqueci. Pé, É, queres que que eu diga cobra essa Péredios? frequência, né? Sim. Desculpa, gente, então não falei certo, mas cobra essa frequência, né, da Capitolina ser mensal. A cabeça às vezes faz umas confusões, a gente fala um monte de palavra errada, tem hora. Mas é exatamente isso, essa pressão, eu gosto que ela não exista, exatamente para me dar esse tempo de curar, de cuidar, sabe? De ter essa atenção aos detalhes, eu tenho muito gosto em fazer isso. Então, se eu tivesse que produzir uma revista com data certa todo mês, aí eu acho que já não seria a mesma proposta, Já não né? terias o Até mesmo porque, prazer, provavelmente, não é? não, inclusive é uma revista gratuita, então eu faço completamente por prazer, é voluntário. Então, assim, se fosse algo que envolvesse investimento de outras pessoas, bom, aí a gente está falando de um trabalho, um emprego. E não é isso, né? Mesmo eu não gosto de dizer passatempo, não é isso, porque a minha literatura aqui, os textos que a gente lê são muito longe disso, estão longe disso, desse tipo de conceito. Mas é exatamente essa ligeireza e essa leveza, né? Isso aí eu acho importante na hora de fazer a produção, né, dos números, das edições. E é dessa maneira que eu acho que tem dado certo. Olha, e também há outra notícia interessante. Há um par de semanas a tua novela, que foi galardoada com o Prémio Oceanos há 2 anos, não é? No ano passado, acabou de ser traduzida para neerlandês. É uma ótima Sim, notícia. Tu tens sim. aí algum plano para traduzir para francês? Não. Sim ou não? Não, não tenho. Eu Ainda não? adoraria. Eu adoraria. Quando a gente escreve assim, né, uma história, né, o livro, às vezes a gente pensa como seria interessante alcançar muitos leitores. E alcançar muitos leitores, na minha cabeça, está sempre ligado à tradução. Tradução Claro. como essa ferramenta aí de pontes, né, de você passar por obstáculos e muros, enfim. Então, eu acho muito interessante porque às vezes eu recebo resenhas do Sorte na Holanda e aí eu coloco lá no Google Tradutor, porque a gente, imagina, não tem a menor ideia do que se fala, Claro. do que, enfim, e aí eu vou, eles têm às vezes aquela coisa de colocar em estrelinhas, quantas estrelinhas eles deram, e eu corro lá para ver, porque é a maneira mais fácil de saber se gostaram ou não. Ou Mas não? o meu editor, ele sempre, porque ele lê em português também, né? O meu editor, então ele sempre me manda e já avisa como é que foi e tudo. Mas tem sido muito interessante. É a minha primeira experiência tendo um livro traduzido, né? E quando você recebe o livro traduzido, que é uma língua que eu não tenho familiaridade nenhuma com ela, né? Às vezes o Parece outro francês livro, não é? é Parece outra outro livro. coisa, né? Não é? Um- uma, uma tradução para o francês ou para o italiano, para o espanhol, a gente até compreende, mas uma coisa assim, holandês, né? Uma coisa estranhíssima, assim, são consoantes demais, eu não consigo entender Pois é. nada. Mas é muito interessante, é uma sensação bonita. É bonito, é isso. Ok, Nara, obrigado por ter estado aqui connosco, por teres falado Eu que connosco. E agradeço. bem, e aí quem nos ouve, quem vê este vídeo, não se esqueça que Mapas para Desaparecer, editado no Brasil pela Faria e Silva, encontra-se à venda, se não imediatamente, pelo menos aí chegará, encontrará à venda nas livrarias portuguesas e brasileiras de França e pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.